Olá, vamos dar início a mais uma aula, nossa última aula do módulo 6, avaliando as últimas 5 perguntas da investigação de segmento. Essas questões, entre as questões 16 a 20, ela aprofunda a investigação sobre a atenção compartilhada, a comunicação social e a compreensão da criança em diferentes contextos. Nesse bloco, vamos observar se a criança acompanha o olhar do adulto quando esse se volta para algo, se busca atenção para mostrar conquistas ou novidades, ou se compreende instruções verbais sem a necessidade de gestos adicionais. Também vamos analisar se ela procura a reação do adulto diante de situações novas, como barulhos estranhos ou brinquedos diferentes. E se se tem prazer em atividades de movimento, como se balançar num balanço, pular. Esses itens são fundamentais porque nos ajudam a perceber se a criança consegue orientar pelo outro, ou seja, se ela consegue se orientar pelo outro. Se busca interações espontâneas, se reage ao ambiente de maneira esperada para a sua idade. Assim, fechamos a investigação da entrevista de segmento com informações muito importantes para uma triagem mais precisa do risco para o transtorno do espectro autista. Aqui estão os blocos de pergunta, né? Onde tem que se dizer se passa ou se falha, da 16 a 20. E a pergunta 16. Qual é a pergunta 16? Se você virar a cabeça para olhar alguma coisa, a criança olha em volta para ver o que você está olhando? Quando considera que a criança passa nesse teste? Olha na direção do objeto, aponta na direção do objeto, procura ao redor para descobrir o que chamou a atenção. E quando considera que a criança falha nesse teste? Se ignora o adulto, olha apenas para o rosto do adulto, se considera que ela não passa nesse teste, que ela falha. Então, diferenciar se a criança apenas olha para o adulto ou se realmente acompanha o foco de atenção é o que a gente vai avaliar aqui. E qual é a interpretação? Ela vai passar quando acompanha o olhar ou aponta para o objeto. Ela vai falhar quando ignora ou apenas olha para o adulto, sem procurar o objeto. Se a criança apenas ignora o adulto ou fica olhando apenas para o rosto, isso é considerado uma falha, pois mostra que ela não acompanha a direção da atenção. Por outro lado, se ela olha na mesma direção e se aponta para o objeto ou se procura ao redor para descobrir o que chamou a atenção do adulto, ela passa nesse item. Esse ponto é muito importante, porque mostra a capacidade da criança de se orientar pelo olhar do outro ou o que é estar na base da comunicação social. Pergunta 17. A criança busca que você preste atenção nela? Quais seriam os exemplos disso? Diz assim: olha ou olha para mim? Faz sons para mostrar o que está fazendo. Olha para obter elogio ou comentário. Continua olhando para confirmar se está sendo observada. Se não houver recordação espontânea, conduzir perguntando um a um, no caso de que, tipo assim, vamos supor que o pai não se recorda do que foi do que o que você quer dizer com isso? Então você vai perguntando, por exemplo, esses exemplos que eu dei agora, item a item, para ver se o pai se lembra, para que o teste seja eficaz. Quando que é considerado que a criança passa? Quando demonstra iniciativa para chamar a atenção do adulto. Então, se demonstrar iniciativa, ela passa. E quando ela falha? Quando não tenta atrair o olhar ou o interesse do outro. Isso significa observar se ela tenta chamar o olhar ou o interesse do outro para o que está fazendo. Se a criança apresenta esse tipo de comportamento, considera-se que ela passa nesse item, pois demonstra iniciativa social e desejo de compartilhar suas expectativas. Mas se ela não busca a atenção do outro, não tenta atrair olhares ou não mostra interesse em ser observada, aí vai ser um teste falho, ela vai falhar no teste. Pergunta 18. A criança compreende quando você lhe diz para fazer alguma coisa?
Quais são os exemplos disso? Você vai dar exemplo de compreensão sem pistas, não verbais. Por exemplo, mostre os sapatos, põe o livro na cadeira, pegue o cobertor, traga as minhas chaves. São exemplos de pistas. Quando você está se vestindo para sair e pede para trazer os sapatos, na hora da refeição, quando você pede para sentar à mesa, você vai sempre pedir ao pai exemplos concretos. Se ele não lembrar, você vai citar esses exemplos para ele. Quando considera que a criança passa? Se ela compreende e executa instruções simples sem precisar de pistas. E quando considera que ela falha? Só responde quando há pistas contextuais ou não compreende comandos verbais. Então, na pergunta 18, o que investigamos é se a criança compreende instruções verbais simples. É importante diferenciar quando ela entende, porque existem pistas no ambiente e quando realmente compreende apenas pelo comando verbal. Por exemplo, se você está se preparando para sair e pede para ela trazer os sapatos, pode ser que o contexto facilite a compreensão. Ou na hora da refeição, se a comida já está na mesa e você pede para sentar, o ambiente também ajuda a criança a entender. Por isso é fundamental avaliar situações sem pistas contextuais. Quando pedimos, mostre seus sapatos, coloque o livro na cadeira, pegue o cobertor ou traga minhas chaves, conseguimos observar se ela compreende de fato a instrução apenas pela fala. Se a criança entende e executa esses comandos simples, considera-se que ela passa nesse item. Mas se depende sempre de pistas contextuais ou não responde às instruções, isso é considerado uma falha. Na pergunta 19, quando acontece algo novo, a criança olha para o rosto do adulto para ver a reação? Quais são os exemplos de situações a observar? Ao ouvir um barulho estranho ou assustador, quando alguém desconhecido se aproxima, diante de uma situação pouco familiar ou que cause dúvida, esses são tipos, exemplos que se possa estar mostrando para o pai, para que o pai possa saber responder. Diferenciar quando a criança reage sozinha, sem observar o outro, daquelas que procuram a reação do adulto, é o que a gente tem que buscar. Então, qual vai ser a interpretação? Quando que ela vai passar? Quando olha para o adulto antes de reagir a algo novo ou incerto. Sabe que quando acontece assim, a criança vai logo, olha para o pai para saber como agir. E quando falha? Quando não busca o rosto ou a reação do outro nessas situações. Então, na pergunta 19, o que investigamos é se a criança busca o rosto do adulto como referência quando acontece algo novo ou inesperado, algo diferente. Esse comportamento é chamado de referência social e mostra se ela utiliza a reação do outro para guiar a própria resposta. Por exemplo, quando houve um barulho estranho ou assustador, será que ela olha para o adulto antes de decidir como reagir? Ou quando alguém desconhecido se aproxima, ela procura o seu olhar para avaliar se é seguro? Também podemos observar isso em situações pouco familiares ou que gera dúvidas, como ambientes diferentes ou objetos novos. Se a criança procura o olhar do adulto e observa sua reação antes de responder, considera-se que ela passa no teste, considera que ela passa nesse item. Mas se reage de forma isolada, sem buscar essa referência, é interpretado como uma falha. Agora vamos para a nossa última pergunta da investigação de segmento. A criança gosta de atividades com movimento? Quais são exemplos práticos dessas atividades com movimento? Gosta de ser balançada, ou seja, senta no balanço e gosta de ser balançada. Gosta de pular nos joelhos. Demonstra prazer em atividades que demonstram movimento? A resposta vai declarar que ela passa se ela ri ou se ela sorri, se ela fala ou balbucia, pede mais estendendo os braços. Então, é considerado que ela passa se ela tiver essas reações. E quando considera que. Desculpa. Então, quando considera que ela falha no teste? Se ela não demonstra prazer, se não reage ou evita atividades de movimento. Então, assim, avaliar se há interesse espontâneo por brincadeiras de movimento. Qual é a interpretação do teste?
Se ela vai passar quando demonstra prazer ou pede mais pela atividade. Que ela, por exemplo, brinca por exemplo, de empurrar ela no balanço. Você empurra, 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 e depois a criança quer mais, pede mais, porque ela está gostando, ela está rindo. Então, isso considera que ela passa no teste. Agora, ela vai falhar quando não gosta ou quando não reage a estímulos de movimento. Então, na pergunta 20, o que queremos observar é se a criança gosta de atividades que envolvam movimento. Esse tipo de brincadeira é comum no desenvolvimento infantil e geralmente desperta prazer e interação. Se a criança ri, como foi falado, sorri, balbucia, falou até mesmo, pode querendo mais, estendendo o braço, considera que ela passa nesse item. Mas se não demonstra prazer, não reage ou evita esse tipo de atividade, isso é interpretado como uma falha. Esse aspecto é importante, porque mostra não apenas a resposta motora, mas também o desenvolvimento emocional e social da criança durante a interação. Chegamos ao final deste módulo sobre a entrevista de segmento do MChat-RF. Ao longo das aulas, vimos como cada pergunta nos ajuda a compreender melhor o desenvolvimento da criança, reduzindo falsos positivos e tornando a triagem mais precisa. Espero que esse conteúdo tenha ampliado sua compreensão sobre a importância dessa etapa do processo de rastreamento do transtorno do espectro autista. Lembre-se, mais do que aplicar o instrumento, é fundamental interpretar cada resposta com atenção e sensibilidade, sempre considerando o contexto da criança e da família. Quero agradecer a todos pela dedicação e participação desse módulo. Nos encontraremos na sequência do curso, dando continuidade ao nosso aprendizado. E não esqueça de fazer o quiz, é muito importante a participação de todos. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima aula.